Fala, meus queridos, estamos começando o episódio 50. Uou! E também, como você já leu aí na descrição, o último episódio do Fugir pra Gringa. Não é clickbait. Não é clickbait, é real. Mas tá tudo pra falar bem, a verdade, gente. A gente... Não, pra falar a verdade, a gente na verdade, teve uma não tá- briga é feia, isso. entendeu? Não, tem que fazer valer, né? Senão se a gente falar que tá tudo bem, a galera vai parar de o povo escutar já agora. sabe. Porque o povo gosta de baixaria, de briga. Então, na verdade, a gente brigou feio, entendeu? Então a gente não é mais amigo Nós e não eu somos também mais estou me amigos. divorciando da Dani. Que tá- isso? a gente tá no negócio dele. Que pesado, Lucas. Meu Deus, nem eu tô É sabendo por desse isso. divórcio. Não, é só por isso. Entendi. Então tá. A Dani acabou de ser avisada. Na verdade, Pois é. a grande verdade é que já estava escrito que ia acabar no Mactube, episódio. gente. Mactube, vocês viram? Teve que chegar no último episódio pra ele confirmar a teoria do Concordar. Mactube. Na verdade, Mas, é só ó, por isso. antes Eu não aguento de mais essa nada- história de Mactube. Eu vou acabar com essa merda. Antes de mais nada, além de agradecer, quer dizer, além de falar dos patrocinadores, primeiro de tudo eu queria agradecer a eles, porque eles acreditaram nesse projeto desde o começo, né? Sim. Desde o comecinho. E eu acho que se não fosse por eles, a gente não teria chegado tão longe assim, né? Porque vocês não sabem, né? Mas dá trabalho, dá despesa pra gente, além do nosso tempo, né? Então, assim, o fato da gente ter tido os patrocinadores do nosso lado desde o início foi muito importante. Foi. E quem são eles? Quem são eles? Vamos lá, eu imagino que quem chegou até o 50º episódio já sabe, a própria pessoa que tá aí do outro lado já vai saber falar, né? Alve, da Capta Financial. Vamos lá, Lucas, a última vez? O último, né? Que eu tô triste. Oh, que que triste, dó. né? Cara. Nossa, foi até triste. Foi Vocês chateado, repararam foi na acabando. tristeza. Saiu até uma lagriminha desse Chateado. Capta O cara Financial. ficou chateado. Hashtag vou sentir saudade. Vou sentir saudades da vinheta. Ai. Bom, mas pra quem não sabe ainda, o Alve, ele é mortgage broker, que é o cara que ajuda, facilita ali o meio de campo para você fazer o financiamento de um imóvel na Austrália. Então, quem é residente, quem é cidadão, quer comprar uma casa, um apartamento lá, ele faz esse intermédio de você com o banco, ajuda você a ter acesso ao financiamento para você poder comprar, realizar o sonho de ter um imóvel na Austrália. Então, a gente veio falando dele ao longo desses 50 episódios. E o que o Lucas falou é muito real, o que a Dani falou. A gente tem muito a agradecer a ele e ao Rodrigo, que vocês já vão falar também, explicar para quem não sabe. Que foi muito por conta deles que a gente insistiu, não, vamos fazer pelo menos até os 50, porque, claro, por vocês que escutam também, a gente já vai também falar mais disso, mas os patrocinadores deram uma força, assim, muito legal e desde o começo, o que é muito massa, assim, acreditaram no nosso trabalho desde o começo, sabe? Então, obrigada de verdade. Quem puder seguir em retribuição o Alve e também o Rodrigo, o Alve lá no Capta Financial ou no Investindo na Austrália, no Instagram, segue, fala que veio daqui, vocês ajudam eles e ajudam muito a gente também, assim. É isso aí. E o Rod, como a Lígia já falou o nome dele, é o Rod Arcuri, que você vai encontrar ele nesse Instagram mesmo, @RodArcuri, no Instagram e no Facebook, que ele fala tudo sobre imóveis na Austrália. Então, se você tem alguma dúvida sobre construção, compra, venda, quer investir em um imóvel, cara, tudo ele tem lá, ele fala no Instagram dele, então tem muita informação bacana. É muito bom para você aprender termos, aprender o que você precisa saber para você comprar uma casa, construir uma casa, regras, coisa que pode, que não pode, coisas para você ficar atento. Cara, tem informação pra caramba e ele também dá consultoria. Então, se você precisar e quiser construir uma casa lá em Queensland, que é onde ele tá, você contrata o Rod aí para te auxiliar nesses processos todos. E é isso, né? É isso. Poxa Obrigado, vida, Rod. muito Obrigado, Alve, Rod. Foi muito bom ter vocês com a gente durante 50 episódios. Exatamente. E ó, se você que tá escutando aí, não sai desse episódio, porque apesar de a gente estar falando que é o último, a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana
que é saber a hora de parar, né? Quando saber a hora de parar. Então, porque vocês devem estar se perguntando por que vocês vão acabar. Exato, a gente vai explicar. Tem conteúdo nesse podcast. Tem conteúdo. Vamos falar a verdade. Nós não vamos divorciar, nós não brigamos, não, gente. Não teve briga. A gente ainda é amigo. Amiguinhos, entendeu? Somos amigos, não teve nada disso. A gente vai explicar pra vocês por que o Fugir pra Gringa vai acabar e a pessoa tá tomando outro vinho. E eu só lamento uma coisa, gente, de verdade. As minhas desculpas pra tomar vinho no meio da semana acabaram. Não precisa ter desculpa, mas o que eu lamento é que no último episódio vocês não estão bebendo vinho. Verdade. Mas Eu sei que são 7h30 da manhã, mas... Mas da manhã não dá, né? A gente tá tomando aqui o cafezinho. Esse é o grande motivo pra gente mas vamos fazer um brinde com um né? cafezinho. Fazer um brinde Vamos com fazer cafezinho. Um cafezinho, Ei, vai. tchim, tchim. Brinda lá. Mas é esse o meu já nem tem mais nada. meu também não. É esse o grande motivo pra gente acabar com o podcast, né? Não dá mais pra gravar sem tomar vinho, cara. Tá difícil. Gente. O real motivo é O esse. real motivo é esse. Não dá pra tomar vinho 7h30 da manhã, Não, entendeu? Vamos conversar sério agora, gente. Na verdade, são vários fatores, né? Eu acho que o fato da gente ter ido embora da Austrália e estar nessa realidade nova muda completamente o caminho que a gente tá levando. Então, tipo, pra função do podcast inicial, que era falar sobre vida no exterior e vida na Austrália, os dilemas do intercambista, do pessoa que quer emigrar, e que foi tudo que a gente compartilhou nesses 50 episódios até aqui, começa a não ter mais assunto pra gente abordar. E essa nova realidade a gente até abordou um pouco em alguns episódios, mas a gente não tá mais, né? As nossas vidas eram muito, não iguais, mas eram muito similares, assim, tipo, as mesmas dores, as mesmas conquistas, os mesmos desafios, né? a mesma realidade. E agora tá cada um indo para um lado, e por mais que a gente pudesse abordar, a gente ia ter que mudar muito o tema do podcast e ia perder o propósito. Cada casal, tá? Cada casal, só pra deixar claro. Então, um dos motivos é esse lance de tema, para fazer sentido, a gente continuar produzindo um conteúdo que faça sentido pro podcast. E eu acho que um segundo motivo, que eu brinquei esse negócio do vinho, mas é também essa logística pra gente gravar. Tá cada vez mais difícil da gente conseguir encontrar horário, da gente conseguir encontrar um momento que a gente grave. E aí não é só a nossa rotina, mas a rotina também da Dani e do Lucas, por conta também da Sofia, por conta do trabalho. Então, arrumar um horário que a gente que não seja, entre aspas, um pouquinho de sacrifício para nós quatro, tá cada vez mais difícil, porque a gente tá gravando aqui, mas é um pouquinho de sacrifício pra gente ter que levantar 6h30 da manhã pra conseguir tomar um café antes, pra conseguir gravar, num dia que depois a gente ainda vai trabalhar, vai fazer coisas. E vocês aí, 9h30 da noite, Põe a Sofia pra dormir, querendo descansar e tendo que sentar pra gravar ainda. Então, isso a gente gravou, né, depois que a gente foi embora, mas querendo ou não, acaba desgastando um pouco até a vontade de fazer o episódio e a vontade que vocês, seguidores, vocês ouvintes, merecem, nossa. Então, tá chegando num ponto que virou um pouco obrigação nossa continuar, e aí perde o sentido. E aí vocês vão sentir na qualidade do resultado, né? No resultado do porque episódio, né? a gente não quer fazer por fazer, Exato. né, cara? A gente sempre quis Exatamente. fazer um negócio que realmente fosse agregar. Inclusive, isso era até discussão quando a gente falava sobre os temas, né? Que a gente falava, mas isso aqui não vai agregar nada, não vai mudar nada na vida de ninguém e tal. E a gente dispensou alguns temas por causa disso, né? Apesar de serem temas que a gente ia talvez se divertir conversando, mas não ia agregar nada na vida de ninguém. Tivemos temas que a gente gravou e que mesmo assim a gente achou que não agregou tanto na vida das pessoas. Então a gente tem essa preocupação de fazer o negócio, mas fazer direito, né? E eu acho também que o grande lance é que fazer o podcast pra gente sempre foi muito prazeroso, Sim. né? A gente costumava dizer, vocês também diziam, né, que o podcast era o nosso projeto favorito e sempre foi. Porque a gente se divertia muito, principalmente quando vocês vieram pra Adelaide, né? Gravar o podcast era motivo da gente se reunir, então a gente tava juntos toda semana pra tomar um vinho, pra depois comer coisinhas gostosas, sabe? Tipo, era muito bom. Mas a partir do momento que fica esse negócio de horário e dessa logística,
passou a não ser tão agradável quanto era antes, né? Quando A gente já começa não a se te diverte tanto, incomodar... Não, então, quando começa a ter algumas coisas tipo assim, putz, mas tem que gravar, puta, mas hoje tem gravação, hein? Mas eu esqueci. Aí a gente já não tava fazendo mais stories, não que a gente fazia muito, mas não tava fazendo mais os recortes direito. Quer dizer, a gente começa a tropeçar na parada e a gente fala, por que a gente vai continuar? Né? Tem que saber realmente a hora de parar. E isso, a gente tá falando sobre isso, que vale pra vida de vocês também que estão escutando, no sentido de tem que saber a hora de parar, né? Pra tudo que você tá fazendo. O que a gente conversou muito sobre isso, para abrir aqui pro pessoal que escuta, é que o nosso podcast, o pessoal que escuta sempre deu um feedback muito positivo. Vocês sempre gostaram muito, a galera manda mensagem falando, nossa, foi muito importante ouvir isso, adorei, mudou minha forma de pensar. Isso pra gente, assim, não tem preço, sabe? É muito legal. Então, o retorno que a gente teve com esse projeto foi muito bacana. Até em relação aos patrocinadores mesmo, a gente não esperava conseguir 2 patrocinadores logo no começo do projeto, e a galera gostando e seguindo e ouvindo. A gente realmente não esperava, assim, foi uma coisa muito bacana e continua até hoje, sabe? Mesmo sendo 50 episódios, o pessoal continua mandando mensagem agradecendo. Então, o lance de saber a hora de parar não é nem do retorno que a gente tá dando. A gente tá meio que antecipando e entendendo se a gente vai continuar trazendo coisas positivas, continuar fazendo a diferença mesmo, como o Lucas falou, na vida da galera que escuta, ou se a gente tá aqui só pra cumprir tabela. E aí eu acho que isso a gente faz um paralelo com o primeiro episódio, que é o da Roda do Rato. Porque a gente sentiu que o nosso podcast estava, de certa forma, entrando nessa roda do rato. A gente tinha o que fazer, tinha o projeto, então começou a rolar essa coisa da obrigação e já não estava curtindo mais tanto. Aí a gente que sempre defendeu não, né, tipo, fugir da roda do rato, ou pelo menos ter consciência disso, a gente sentou, depois que a gente veio pro Brasil, eu e o Ulisses, a gente sentou, conversou com a Dani e com o Lucas e falou, como vai ser, vamos continuar, não vamos continuar? E a gente decidiu fazer até o número 50, uma por conta dos patrocinadores, 2 por conta da galera que escuta, porque a gente ainda tinha coisas para compartilhar, e 3 porque 50 é um número redondinho, bonitinho, que daí fecha direitinho. E também né? A gente não cravou, né, quando a gente veio embora, a gente já tinha conversado, a gente falou, rolando, vamos gravar né? até os 50, a gente falou... Vamos sentir até os 50 e ver como é que vai ser. Porque a gente não sabia como ia ser essa fase de adaptação também, né? Sim. E o fato é que os episódios, eu acho que a gente gravou alguns muito bons nessa fase agora. Sim. Outros nem tanto. Mas teve alguns que eu achei que ficaram, tipo, tão entre os melhores dos 50, assim. Mas no momento que a gente tá aqui, que a gente tá 100%. A gente tá se doando 100%. Exatamente. Mas eu acho que foi isso que mudou principalmente. Acabou que nesses episódios... Depois que a gente veio pro Brasil, a gente parou de se doar 100% depois dos episódios e antes dos episódios. Durante as gravações, a gente continuou se doando 100% e eu acho que por isso a gente teve ainda episódios muito bons. Que eu, pelo menos, considero muito bons. E a gente teve feedbacks muito bons também. Mas a gravação, a gente acaba não se doando porque cada um tá focado nos seus projetos, cada um tá focado na sua vida. E algo a real é importante, que né? não sobra tanto tempo e a gente não tá dando a devida atenção, a atenção que o podcast merece e, por consequência, os seguidores, os ouvintes do nosso podcast merecem. E isso acaba refletindo na decisão de temas novos, até no momento que a gente tá aqui, a gente tá se doando 100%, mas às vezes a gente podia ter refletido mais sobre o tema durante a semana, e às vezes a gente define o tema ali na hora só, e aí fica um episódio com uma qualidade inferior ao que poderia. Enfim, por vocês também, eu acho que... E por a gente reconhecer que não tá sendo mais natural pra gente, não tá sendo mais um projeto prazeroso como sempre foi, acabou perdendo sentido de continuar. E por isso a gente decidiu que... A gente reconheceu que é hora de parar, né? Que é melhor parar do que continuar fazendo um projeto sem a gente estar 100%... Sem qualidade também, né? 100% nele, que vai A interferir real na é que, qualidade. tipo, né? cara, não adianta na vida você tentar empurrar nada com a barriga, né? Porque não vai ficar bom. É isso. Você vai estar lá fazendo por fazer, mas nunca vai ter aquele resultado de quando você começou, de quando você tinha vontade, de quando você estava empolgado e tinha gás para fazer. Então, cara, sentiu que é hora de parar alguma coisa? Para. Entendeu? Não fica empurrando, não fica insistindo em alguma coisa,
só pelo fato de insistir, só por existir, só porque tá dando algum retorno financeiro, igual, né, pra gente, poderia renovar os patrocinadores e a gente continuar, mas, né, eu acho que não é só isso, né, porque se tá rendendo agora, vai chegar uma hora que não vai render mais, né, Teve até um episódio que a gente falou sobre nada é pra sempre, né? Eu acho que esse é o título do episódio. E a gente até brincou, talvez esse podcast não seja pra sempre. E a gente tava falando, talvez a Austrália não seja pra sempre pra gente. E, cara, isso é muito o que aconteceu na nossa vida. A gente, eu e o Ulisses, a gente viu que o tempo que a gente tava na Austrália chegou ao fim, era hora de parar. E por isso a gente decidiu parar com a questão do visto, a questão de imigração, aquela corrida toda, a gente decidiu parar e seguir outro caminho. E é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo aqui. Por melhor que fosse o podcast, por mais que a galera gostasse, por mais que a gente goste muito de fazer também, a gente sentiu que era hora de parar. Então a gente prefere parar enquanto ainda tá bom, enquanto ainda tá dando frutos muito legais, do que deixar a coisa cair, começar a perder qualidade, a galera se desinteressar. É bom parar enquanto a gente recebe feedback positivo do que parar recebendo feedback negativo. Exatamente. Se aposentar no auge. Exatamente. Mas, gente, eu acho que a gente pode olhar pra trás aí nesses 50 episódios e ver muita coisa boa mesmo que a gente criou, que a gente falou. A gente entrevistou muitas pessoas muito legais. A gente teve episódios realmente que ficaram pra história, né? Até hoje a gente recebe mensagem da galera falando do Mactube. Esse Mactube aí ficou marcado pra sempre. Eu acho que a galera nunca vai esquecer, cara. Nunca vai esquecer. Até hoje a gente recebe mensagem falando do chair. We gonna chair. E a gente... Da minha revolta com a República. Da sua revolta com a República. A gente teve o episódio que a gente contou que estávamos grávidos. Esse foi muito histórico. Que foi quando a gente descobriu. Eles contaram pra gente no episódio. Sabe, eu tenho sempre uma dorzinha no coração de lembrar que esse episódio não tinha vídeo ainda, cara. A gente não gravava ao vídeo. Gente, seria tão legal. Ia ser muito legal mesmo. Verdade. Ia ser muito legal. E é muito legal poder ter tudo isso gravado, né? E assim, as pessoas vão continuar descobrindo o podcast, as pessoas vão continuar ouvindo, porque vai ter muita gente que vai estar começando de novo a vida aqui na Austrália, que vai estar começando tudo de novo. É verdade, tem uma coisa que eu acho sobre o nosso podcast que ele vai ser atemporal, eu acho. Vai ser, porque vai ter muita gente que vai estar passando pelas mesmas coisas que a gente conversou lá atrás e passando pelas mesmas angústias e as mesmas dores que a gente estava passando lá atrás. Então, assim, eu acho que não é um fim, eu acho que vocês não têm que ficar tristes porque tá acabando, mesmo porque a gente vai continuar nos nossos canais, né, gente? Exato. Fica pelo menos aí, enquanto, né? Entendeu? Nada é pra sempre. Nada é pra sempre. Enquanto não rolar o divórcio, né? Exatamente. É porque aqui já teve uma sinalização de divórcio aqui que eu já tô achando cara, eu acho que essa brincadeira vai me custar caro. Vai custar mesmo. Daqui a pouco, a hora que acabar, eu quero saber por quê. Mas tudo bem. Enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito bom saber que a gente deixou essa história, que a gente deixou todos esses 50 episódios aí pra posteridade, né? Pra galera que tá chegando agora. A Dani adora posteridade. Eu adoro a posteridade. A Dani adora. Ela roda, ela cai, alguma coisa desse tipo. Adoro. Falar nisso, os senhores, os velhos, sempre foram lembrados por mim nos episódios. A minha mãe. É verdade. A mãe do Lucas virou um personagem no Ai, podcast. coitada da mãe do Lucas. Eu imagino ela ouvindo esses episódios e falando, nossa, Lucas. Não, eu tava tentando lembrar aqui, não consegui lembrar de nenhuma, mas quantas pérolas eu soltei nesse podcast, Nossa, hein, você cara? tem várias. Eu acho que dá pra fazer um livro de filósofo de Ulisses boteco. ou filósofo. Tem gente, eu lembrei de uma agora. Tem gente que é melhor não se filosofia de boteco. autoconhecer. É verdade. Essa é muito boa. Essa foi a melhor. Não, mas essa aí foi a mais sincera, foi a mais do fundo do coração. Eu conheço pelo menos uma meia dúzia de gente aí que é melhor não se autoconhecer, realmente. Ai, gente, a gente se divertiu demais. E o Tom? O Tom! Gente, não essa é consigo uma vergonha esquecer do eterna. Tom. Falar nisso, o Tom mandou um abraço pra você. Mandou um abraço. Tom, meu brother.
Quem mais? Os Bogas Só piada estão com interna. saudade. Boga, tô com saudade da Lígia no banheiro. Não tem mais. Foi embora, largou. Ai, gente. Ai, gente, a gente se divertiu muito mesmo. Foi bom demais. Foi muito bom. Não, é legal que a gente... porque eu lembro como surgiu, né? A gente tava conversando e o Ulisses falou, porra, tem maior vontade de ter um podcast. E aí a Daniela falou, pô, eu também. E aí a gente vamos fazer um. Foi assim, Pelo WhatsApp a gente tava conversando. naquele grupo de WhatsApp, quando a gente morava em cidades diferentes ainda. Vocês já estavam... Vocês ainda moravam em Sydney. E aí vocês moravam em foi Mas dali tudo Não, já começou, tava em foi Adelaide. no camping, né? Não estavam. Não, já foi estavam em Sydney. Adelaide. Porque o grupo Já- a a gente gente criou tava em mesmo Adelaide. no camping, né? Ah, não, a gente tava, eles não. É verdade, eles não, é verdade. a gente- A E gente aí tava em eles- O Sydney. grupo a gente criou no camping. Foi, a gente que era na mudança deles pra que Adelaide. O Ulisses mostrou um pouco da filosofia de boteco dele pra gente lá no camping. Aí eles- E a gente falou, dá pra liga. conversar horas. Porra, mas é porque o que mais a gente fez naquele camping foi conversar e beber, né, gente? Nossa senhora. Que só choveu, Só né? choveu, né? Pessoas atraem chuva, né? Mas tudo bem. Mas aí foi isso. Aí eu falei pro Ulisses isso, ele falou também, pá, e aí depois ele falou assim, mano, você tá falando sério mesmo? Eu falei, pô, eu tô falando sério, então vamos fazer? Vamos fazer, mas vamos fazer direito. Aí, vamos fazer direito. Aí a gente fez. E é isso. Muito bom. E eu acho que isso e é legal relembrar disso, porque é exatamente isso. Tipo, vamos fazer direito. E a gente... Eu sinto que a gente não tá mais fazendo direito. A gente fez direito A por gente muito fez direito tempo. por muito tempo. E hoje a gente tá perdendo essa vontade de fazer direito. E aí não faz sentido continuar, velho. Não, Eu acho que... Não, É legal também olhar pra trás e ver que a gente deixa um legado, que o projeto foi bem feito, que a gente tem Sim. orgulho desse projeto. Foi muito prazeroso. E ver o impacto que a gente causou nas pessoas sem a gente nem imaginar que ia causar, Nossa. né, cara? A gente recebe Muito. ainda... E é engraçado, cara, que as pessoas referenciam o podcast, né? Então, a gente causa muitas mudanças com os nossos canais individuais também. Sim. Mas a gente causou muitas mudanças e muitas discussões e reflexões com o podcast, né? Porque são assuntos muito mais aprofundados e muito mais sérios, digamos assim. E é isso que é legal, né, cara? E isso eu vou sentir muita falta. Você também, Sim. eu também. Porque são conversas muito bacanas que é difícil a gente conseguir passar esse tipo de conteúdo no nosso canal, né? Porque eu falo nosso canal porque a gente ainda tá aqui, né? E a pegada de vocês vai ser outra daqui pra frente, mas a gente conseguir transferir isso pro nosso canal é impossível. E é isso que eu vou sentir falta, porque essas conversas são muito legais. São É muito mais reflexões- enriquecedor, né? Muito mais para quem escuta, e o que eu ia falar é que são reflexões muito legais para quem tá ouvindo, que ajuda, mas são reflexões bacanas pra gente também. Porque a gente compartilhou e, tipo, discutiu e às vezes até aprendeu coisa um com o outro em momentos em que a gente tava realmente passando por aquilo e precisando falar tudo aquilo, né? Era meio que uma sessão de terapia em conjunto ali. Porque antes de... parecia que a gente tava gravando o podcast, mas na verdade a gente tava conversando. Conversa. Essa que era a ideia inicial, na real, né? Era a gente conversar. Uma conversa gravada. E porque a gente sempre foi muito bom de papo, né? Pô, a gente sempre conversou muito bem. E aí todo mundo ouvia Com nossas conversas, assim. com uma taça de vinho na mão, então... Aí vai Aí embora. o negócio Exatamente. flui, né? Aí vai embora. Aí, perfeito. Só antes de encerrar, agradecer mais uma vez a galera que acompanhou desde o começo, ou mesmo quem chegou depois e fala às vezes, descobri o podcast esses dias e já maratonei, ouvi todos os episódios. E, tipo, agradecer demais vocês que apoiaram a gente desde o começo também, que mandaram um monte de mensagem. A galera, eu acho que por a gente se abrir nos episódios e a gente falar de coisas que a gente sente mais aprofundadas, as pessoas mandam mensagem também se abrindo pra gente, sabe? Falando de várias coisas, assim, do que elas estão passando e pedindo dica, pedindo opinião. E isso é muito legal, porque a gente tem... Eu acho até que a gente já falou isso em outros episódios. A gente tem, obviamente, noção de que a gente alcança bastante gente, de que a gente faz diferença, de certa forma, na vida de algumas pessoas, mas a gente não tem dimensão do quanto. A gente não sabe o quanto isso pode impactar, quanta gente a gente alcança.
Porque quando você olha um número ali no Instagram, um número no YouTube, a gente sabe que são pessoas por trás, mas cada uma dessas pessoas tem uma história e às vezes o que você fala num momento X pra pessoa muda a forma dela pensar. E, cara, isso é muito legal. E com o podcast a gente teve uma noção ainda maior disso, sabe? Além do que já acontece com o canal, no podcast a gente teve outra noção disso. Que eu acho então que foi a gente muito conseguiu válido, sentir muito mais o feedback da galera no podcast. Porque, assim, em termos de números, o número de visualizações ou de ouvidas do podcast, ele é muito menor do que dos nossos vídeos, dos vídeos do canal e tal. Até por ser um conteúdo mais denso, conteúdo mais longo, não é todo mundo que tem saco pra ficar ouvindo 1 hora de episódio. Geração TikTok não quer 1 hora, Geração não. TikTok quer 15 segundos de vídeo. Mas, justamente por ser um público menor, é um público que Muito engajado, né? tá afim de um conteúdo mais denso. É um público que tá Porque afim de pensa, pensar, de refletir. Se o cara parou 1 hora pra ouvir uma conversa, é porque ele realmente se identificou, Exatamente. gostou. Não vai E parar. aí ele não ficou 1 hora ouvindo uma conversa que a gente tá ali passando dica, informação. Ele ficou ouvindo uma conversa que a gente tá realmente filosofando, falando da vida, compartilhando experiências que a gente teve. Então, ele se sente muito mais próximo, né? O ouvinte acaba se sentindo muito mais próximo da gente e sabendo muito mais, até um pouco da nossa intimidade, que a gente às vezes não compartilha no canal, né? Nos vídeos que a gente faz, que são vídeos mais que eu pensados, falei no podcast, né? que eu nunca falei no canal e no vídeo. Então. A gente também. E aí rola essa proximidade e aí a gente acaba sentindo um feedback muito mais próximo. E Sim, a ponto muito mais da verdadeiro galera também. vir e abrir a vida pra gente, né? Tipo, proporcionalmente é muito maior do que o feedback que a gente tem no nosso canal. Eu imagino que com exato. vocês também. E é muito legal sentir Com isso. É certeza. muito legal saber que, às vezes, um bom de asneira que a gente falou aqui, a galera levou pra vida, cara. Pô, É muito uma, legal. é legal e é uma responsa, né? Às também. vezes dá até um medo, Sim. né? Porque é uma responsabilidade enorme, assim. Sempre é, né, cara? Falar publicamente é uma responsabilidade. Poucas pessoas têm a responsabilidade. Exato. mas É uma responsabilidade. Uma coisa é fazer com responsabilidade, outra coisa é fazer. Que tá cheio por aí, né? Exatamente. Falar Agora, publicamente todo mundo pode, né? a pergunta que não quer calar, né? Que eu acho que deve ter um monte de gente querendo saber. Mas vocês nunca mais vão voltar com o podcast? Vocês vão realmente acabar? Tipo, eu vou ter que deixar de seguir aqui no Instagram? Tipo, acabou? Ó, céus. E aí? Cara, nada é pra sempre. Nada é pra sempre. Assim, tanto pro que vai acabar, quanto pro que pode voltar. Ó, tá aí, ó, Backstreet Boys voltaram. Friends Spice Girls Reunion. fizeram turnê. A gente pode fazer um Friends Reunion. Olha o que eu vi Entendeu? hoje, hein? Olha o que eu vi hoje. A Dani vai lembrar porque é da época dela. Mas Dessa vez fui eu, hein? a geração TikTok não deve nem conhecer, mas a galera que é da nossa faixa etária já ouviu falar das lojas Mesbla. Eu já não. Não, vamos voltar. Lojas Mesbla está voltando. Mentira. 23 Não anos acredito que a depois, Mesbla Lojas vai Mesbla está voltar. voltando. Eu vi hoje uma notícia Ai. no Instagram que filhos de Com o nome ex-funcionários de da Mesbla. Mesbla. Então, eles retomaram a marca e vão voltar, mas num formato de marketplace, um formato online. Mas é a mesma marca, eles estão voltando com a marca Mesbla. Gente. Caraca, cara. Então, se até a Mesbla. Eu Mesbla, lembro que das faliu, musiquinhas, voltou, o que será do Fujipagri? entendeu? O Sandy Sei. Júnior Se fez até um o- show novo junto. Que é mais Se da minha até época. o Orkut vai Se voltar. até o Orkut quê? vai Sério? voltar, Não, quem para. O somos Orkut vai nós? voltar? Vocês não estão sabendo? Não tá sabendo, velho. Porra, Para tudo. o CEO do Orkut botou lá, ó, vai voltar. Mentira! Fica esperto aí. Mas, assim, deixou muito no ar. Não se sabe se vai voltar como Orkut, se vai ser uma Outra nova rede um novo social. TikTok. um novo Vai ser TikTok. o Não Orkut, vai sabe. ser o TikTok do Google. O Shorts não pegou, vai virar o TikTok do Google. Pode ser, mas tá lá, o nomezinho, pá, foi um dos assuntos mais comentados dessa Gente, eu não semana. vi. É mesmo? Olha pra você ver como a gente Você é vê bem como a gente é antenado. alienada, né? Mas eu acho sim Enfim. que pode Meu rolar, quem sabe, de repente, daqui a um tempo. É isso. Se a gente quem sentir sabe que o a dia que a gente gente- quer voltar. O dia que a gente foi pra Bósnia e É isso que eu ia falar. Herzegovina. E quem uma sabe? coisa eu prometo. Cara, se a gente não E voltar a gente pra uma... tem que fazer um episódio Não, especial isso Bósnia aí e Bósnia tá e Herzegovina. garantido. Isso aí tá garantido. Não tão cedo, porque tem Se- que acabar a guerra da Rússia primeiro, né? Se o... Eu não garanto... Não dá.
eu não garanto que um dia a gente vai voltar e ter uma sequência de episódios. Pode ser que sim, pode ser que não. A vida vai dizer, né? O MacTube aí talvez já tenha escrito pra gente. MacTube talvez, vai saber. Mas o dia que a gente for pra Bósnia e Herzegovina, terá um episódio especial. Terá um episódio da Bósnia. Essa é promessa. Isso aí é promessa e dívida. Seja qual for o fuso horário que vai ter nesse lugar. Não, né? melhor ainda vai ser se o episódio for gravado lá por nós 4. Nossa! Imagina que estamos aqui ao vivo, direto da Bósnia e Herzegovina. Gente, vai ser muito bom. Ia ser sensacional. Não, vai ser. Aguardem. Aí, ó, tá vendo? Se você não sabe nada disso que a gente falou, nenhuma dessas referências que a gente deu, tem que assistir. você tem que assistir, tem que ouvir. Ou assistir. Não é possível. Se o cara tá ouvindo o episódio 50, o último episódio, que a gente já falou no início do episódio que era o último, e o cara tá ouvindo até aqui, não é possível que ele não tenha ouvido ou visto o episódio do que a gente falou da Bósnia e Herzegovina. A gente falou mais de vários. Vários episódios. Se o cara tá aqui até agora, porque ele é depois fiel da e ouviu Austrália. 50. Com certeza. Cara, muito bom. Mas é isso. É Confesso isso, cara. que assim, vou sentir saudade, sim. Vou sentir falta, sim. Das nossas conversas. Não tem como não sentir, Mas né? também não vou negar que é um alívio. Mas também não vou negar que é um alívio, exatamente. Ai, mas porque é uma coisa a vida, menos, né, gente? É uma coisa essa a menos. vida tá muito louca, gente. Hoje foi um dia, assim, que eu vou falar pra vocês que se pudessem ver as olheiras aqui da pessoa... Hoje foi pesado. É porque Antes de o começar o pessoal episódio, eu que tava vê contando aqui pra eles. Tudo deu errado hoje com a Sofia, Nossa coitada. senhora, coitado. Tadinho. Hoje Porque não a galera foi fácil. que vê o resultado pronto, né, o episódio no ar, não tem noção do rolo que é, do rolê que é pra fazer tudo. E a gente não tem só o podcast, né? Cada um de nós tem um canal, tem um Instagram, tem os trabalhos, vocês têm filhos, tipo, é muito corrido, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, tirar uma das coisas dá um alívio grande pra gente, assim, porque tem hora que a gente acha que não vai dar conta de tudo. E tem hora que a gente não dá conta de tudo, né? Isso porque a gente faz quinzenal o episódio, né? O podcast. Imagina se Imagina fosse... a galera que faz diário, velho. Pelo amor. Mas daí a pessoa faz só podcast, né? Ela não tem canal, Instagram, trabalho, filho, tipo, tudo. O trabalho da pessoa é verdade, fazer o podcast. O trabalho é esse. Não que seja fácil. Não seria nada mal. Não tô minimizando, não, mas é... É verdade, tem razão. O problema é ser multitarefa e multifunção e multitrabalho e multitudo. É o velho Mas lance é isso, cara. É o velho lance do sofá-cama, cara. Já que não sei se Lá já falei vem a essa no filosofia. podcast, mas acho que vale a pena pronto. mais uma. Vai, Pra manda, fechar, vai. A vai. última filosofia Manda, dele. manda. Sofá-cama. O cara que é multitarefa é um sofá-cama. Ele é uma bosta de sentar e uma merda de deitar. Não é bom em nada. Faz um pouco de tudo, mas não é bom Não em é nada. nenhum nem outro. É isso. Maravilhoso. É isso. Perfeito. Talvez É igual seja aquele. Tem um Reels no TikTok aí que bombou, que era um cara, você quer saber como é que eu faço isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Eu não faço nada direito. E acaba assim. É isso. Não tem como, simplesmente é isso, gente. É Não muito tem bom, como. vou ver se eu acho esse Reels aí pra mandar pra vocês. É muito bom. O cara vem falando assim, sabe como é que eu sou empresário, sou não sei o que, faço não sei o que lá, jogo bola, eu tenho família, blá, blá. Eu não faço nada direito. E ele sai. E a galera se identifica loucamente. É bem isso. Ai, cara. Não tá, né, gente? Vamos fazer um segundo de silêncio aqui pro Ulisses, né? É, E aí que ele... eu acho que não teria maneira melhor da gente terminar, né? Encerrar. 1 minuto de silêncio? Então vamos esperar 1 minuto. Não, um 1 minuto é segundo muito. ele falou. Era só pra dar um silencinho. Ele falou 2 segundos. Um segundo, só pra ficar aquele silêncio Só gostoso. pra ficar. Aí depois. E aí E aí termina. vai. É. Obrigado. Tchau.